Mensagem de reflexão. Você que trouxe Bíblia, Efésios 5. E se você perceber que alguém está sem Bíblia, você pode, assim querendo, compartilhar da sua Bíblia com a pessoa que está ao seu lado, tá? Se você perceber que tem alguém que tem o desejo de ler a Bíblia junto com você, acompanhar o texto, você pode sentar-se com a pessoa que está ao seu lado. Ok, meus amados? Convido você a ficar de pé para a gente ler esses textos básicos, certo? E diz assim, do 1 ao 21, Efésios 5, do 1 ao 21, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Podeis assentar, meus amados. O contexto do texto de Efésios, da carta aos Efésios, é muito fácil de nós assim percebermos, né? Que existe igrejas e igreja. Por exemplo, existem várias igrejas que Paulo implantou. E quando eu quero dizer existem igrejas e igrejas, é que existiam algumas igrejas que não eram muito espirituais. Como, por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto que não era muito espiritual, mas vivia muito na carnalidade, na vaidade, no emocionalismo, achando que eram mais espirituais que os outros, agindo como se fossem crianças na fé. Tanto que Paulo, no início, ele diz assim: olha, eu fui lhes dar alimento sólido e tive que dar para vocês leite, mingau, porque vocês estão agindo como meninos. Então o conhecimento de Deus é muito necessário para que a gente deixe de ser menino. Uma vez que nós já iniciamos a nossa fé, nós não podemos mais ser meninos no campo da fé. Ok? Então a gente tem que ter isso. E o tema do nosso aniversário, que é Desperta, ó tu que dormes, é justamente no sentido de que nós devemos despertar do sono espiritual. Certo? Que consiste justamente nas indagações que Paulo colocou aqui. A pessoa que está adormecida espiritualmente, ela está dentro das coisas que acontecem aqui no texto, como por exemplo,
a conversação torta, a pessoa que tem conversa tola, né? A questão sobre a incontinência ou impureza, que ele também cita, a avareza, a idolatria, né? Que a idolatria nós não podemos entender apenas que idolatria é a estátuas feitas por mãos humanas, mas idolatria também é a pessoas, idolatria também é o dinheiro, que ele estava colocando aqui a avareza, juntamente com a idolatria. A idolatria, sabe, coisas que tomam o seu tempo e você não esquece que Deus existe. Tem pessoas que estão tão viciadas nos jogos de internet e com a internet que esquecem de ler a Bíblia, que esquecem que Deus existe. Então essas coisas estão fazendo as pessoas ficarem com sono espiritual. Com sono espiritual, certo? Então existe um texto também aí em Mateus capítulo 25, que eu quero fazer uma ligação, certo? Nos textos, em Mateus capítulo 25, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Você vai ver que 5 das virgens são pessoas que estavam com a espiritualidade em alta, e 5 estavam com a espiritualidade em baixa, tolas, sem sabedoria. Mas vamos ao texto que aqui diz. Jesus falou assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Está vendo? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Sono espiritual faz com que as pessoas que uma vez conheceu a Cristo não fiquem apercebidas ou percebidas da vinda do Senhor. E é esse o projeto de Satanás. Satanás quer justamente que as pessoas os cristãos entrem no sono espiritual. Querem que elas fiquem no coma mesmo. Não, vou além, é mortas. Mas eu quero dizer para você que há um que pode lhe ressuscitar espiritualmente. E é Deus. Jesus pode te ressuscitar espiritualmente. Você que está aqui essa noite, por exemplo, você pode ressuscitar espiritualmente. Você que está caído pela fé pode ressuscitar espiritualmente. E você que ainda nem crê em nada, ou ainda está pensando em crer, decidindo ainda crer, Deus pode lhe ressuscitar. Deus quer lhe ressuscitar. Mas às vezes vivemos no encantamento, na sonolência, no encantamento de que está muito bom viver assim. E eu digo para você que realmente a gente se sente muito bem quando a gente está confortável, alimentando as obras da carne, as coisas da carne. Está muito confortável. Note que o texto fala de 10 pessoas, 10 virgens, 5 tolas, sem sabedoria alguma, achando que os dias, o noivo não vai vir agora,
caiu na tolice de que o tempo não era aquele e relaxaram na fé. Porém, 5 prudentes, 5 daquelas continuaram a perseverar e ainda tiveram a sabedoria. E quando o noivo anunciou que estava chegando, elas tiveram sabedoria porque as tolas espertamente queriam um pouco do azeite delas. E o que foi que elas disseram? Não. Vai ver se dá tempo você comprar. Vai ver se dá tempo. Olha, buscai ao Senhor, o que é que diz a Bíblia? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Eu vou repetir só mais uma vez, porque a gente pode estar adormecido aqui no entendimento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ou seja, o texto sagrado está nos dizendo o seguinte, aqui nas 10 virgens. Elas disseram, vai lá comprar para ver se dá tempo. Ou seja, vê se dá tempo, meu irmão e minha irmã, nessa noite, se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Ressuscitar a tua vida espiritual enquanto é tempo, porque talvez você esteja dormindo. E se você estiver dormindo, eu estou tentando ajudar aqui. Todo esse trabalho aqui, tudo isso aqui é uma tentativa de despertar você para que você se acorde. Porque os tempos são maus. O que é que Paulo disse em Efésios? Os tempos são maus. Embora gozemos de muita tecnologia, de muita prosperidade, mas os dias são maus. Sabe em que aspecto? No aspecto de que as pessoas já não têm mais amor. No aspecto que as pessoas já não conseguem mais enxergar a Deus, porque elas estão sufocadas com as suas questões materiais. Há muita prosperidade, faz muitas vezes as pessoas esquecerem que dependem de Deus. Vou só repetir mais uma vez para a gente ver se a gente grava aí o negócio. Há muita prosperidade, faz com que a gente esqueça que a gente depende de Deus. E eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo sobre esse negócio de depender de Deus. Eu fui para Paraíba, lá no sertão, como dizem por aí, pela fé, sabe? Era missionário, tem a mochilinha nas costas, fui para uma igreja, falei do Evangelho naquela igreja. E quero abrir um parênteses aqui, não estou contando para ninguém sentir pena de mim, nada, porque eu não gosto desse sentimento miserável de pena. Ok? Eu não gosto de sentimento miserável de pena, isso é um sentimento satânico. É para você santificar. Fecha parênteses. E eu estava lá naquele interior, não vou dizer a cidade, não vou dizer a igreja, porque os irmãos podem ter mudado, né? Quem sabe? Quem sabe cresceram, né? Nunca mais fui lá, faz mais de 10 anos. Então, eu estava lá e preguei e tal. Aí, era noite, 9 horas da noite, às 21. E o que aconteceu? Ninguém teve a coragem de me hospedar em sua casa. Olha. Fiquei no meio da rua, meus irmãos. Então, você sabe como é o meu tamanho, né? Não tem como as pessoas não me verem. Então, fiquei lá na praça, lá, esperando amanhecer o dia. E aí deu 10, deu 11, e eu comecei a me desesperar. Cidade do interior, assim, bem interior mesmo, bem pequenininho, fica aquele vazio, você vê o cachorro correndo, o gato pulando. Era essa a paisagem, o céu estrelado, me lembro como hoje. Eu deitei com a mochila no banco da praça, aquelas praças que ainda tinha aquelas televisões, né? E aí eu botei assim a mochila, certo, no banco, deitei e fiquei olhando as estrelas e orando a Deus. Aí teve uma hora que bateu o desespero, disse, meu Deus, vou ficar aqui a madrugada inteira. E passava ônibus, tudo em direção onde eu precisava ir. E nada. Eu ali. Aí teve uma hora que eu disse assim, Senhor, eu creio que o Senhor me trouxe aqui.
Então eu creio do mesmo jeito que o Senhor vai me trazer, vai me levar de volta. Porque o pessoal nem uma ofertinha deram para me voltar. Não tiveram coragem nem me dar um cafezinho, né? Aí eu disse assim, olha, o senhor trouxe aqui, então o senhor me leva de volta. Dá um jeito aí que eu não tenho dinheiro, não. Faz aparecer uma carona. Meu irmão, foi terminando a oração, parou um carrão preto assim, uns vidros, eu digo, eita, agora eu vou me matar. A gente pensa sempre no mal, né? Pronto, para completar, vou me assassinar. Aí eu disse, deu aquele medo, aquele negócio assim, o cara baixou o vidro. Tá fazendo o que aí, rapaz? Tu tá indo para onde? Estou indo lá pro Cariri. Estou indo para lá agora. Quer uma carona? E só se for agora, companheiro. Tranquilo. Entrei no carro, só tava eu e ele. Foi me deixar na cidade que estava passando. Então quer dizer, algumas coisas acontecem quando a gente crê, quando a gente tem espiritualidade para mover o coração de Deus. Você está entendendo? A gente sempre tem algo a mais, né? Tem que crer e saber pedir. A gente sempre tem algo a mais quando a gente tem uma certa comunhão com Deus. Não vale tanto conhecimento sem ter uma relação profunda com o Senhor. Conhecimento é bom, mas quando a gente tem uma relação mais com Deus, tem mais a proximidade, as coisas acontecem. Isso é natural, certo? Então, meus amados, todas as parábolas que estão vizinhas aí a Mateus tratam de uma mesma coisa. A parábola dos talentos, do vigilante, do servo mau, trata de uma só coisinha. Cuidado, desperte, para que você não fique para trás. É simples dessa forma. Simples assim. Então você precisa acordar para a sua vida espiritual, né? Uma vez, para terminar aqui, para concluir, que a gente vai comer um bolo, né, Josué? Pronto. Então, aí, eu estava em Campina Grande, minha terra natal, qual eu amo demais. Mas agora eu já tenho outra terra natal, que é o estado do Ceará. Já me acostumei por aqui, entendeu? Já sou praticamente cidadão cearense. E aí eu quero dizer para você uma coisa. Tinha um camarada fortão. Cara forte mesmo, sabe? Fortão, lá na igreja. É o cara. Fazia fila, as meninas queriam casar com ele. E eu era mago que dava dó. Igual aquela música lá. Meu paletó era de uma linha só. E eu dizia, meu pastor tirava onda comigo. Já, será que alguém vai se interessar por ti? Era só o tamanho do varapau. Eu digo, meu Deus. E aí, camarada, gente boa, pregava, eu não sabia nem pegar no microfone, eu sempre fui muito tímido. Eu não era muito pegar microfone. E ele pregava e fazia cada coisa, eu ficava assim, meu Deus, um dia, quem sabe eu chego ali, né? Aí ele, certa vez, teve uma discussão entre diáconos, e um dos diáconos era da família dele. Rapaz, aquele camarada se transformou no incrível Hulk, entendeu? E partiu para a ignorância com aquele tamanhãozão dele. Eu digo, eita, que unção, né? Se a Bíblia diz que a gente tem um domínio próprio, faltava nele esse fruto. Partiu para a ignorância. Aí eu digo, o pastor olhou assim, Jarbas, vamos fazer alguma coisa. Eu disse, como é que segura um homem desse, que ele está querendo matar o rapaz? Aí, passou uma semana e nós começamos a campanha de oração pela vida dele, oramos, tá? Acompanhamos ele, ficou muito revoltado, rebelde com a igreja. E aí um mosquitinho da dengue, bem fraquinho, né? Bem pequenininho, o mosquitinho da dengue, né? Foi lá e picotou ele, o cara daquele tamanho. Depois o cara caiu, pegou uma hemorrágica do cara. Eu nunca vi uma pessoa clamar tanto a Deus. E nós oramos muito por ele. Eu nunca vi um homem que estava
de repente ficou tão carnal, revoltado, ficar tão espiritual por causa de um mosquitinho. O camarada que estava botando os diáconos tudo no bolso, derrubando tudo ao breco, o mosquitinho resolveu o problema da carnalidade dele. Então, meus amados, existe uma diferença muito grande na pessoa que vive uma vida espiritual com Deus. É isso que Paulo está dizendo. A pessoa que se desvia da palavra toda, da prostituição, que busca a santificação, que não é fácil, que não existe santificação de forma como se fosse um monge. Não existe essa santificação de monge. Isso não existe. Santificação é você ser tentado todo dia, é você sentir vontade todo dia de fazer aquele negócio que você é fraco, mas você crucifica aquele negócio na cruz com Cristo e deixa o eu lá. Isso é santificação. É você abandonar aquilo, é você lutar contra isso, é você renunciar a isso, não aceitando, porque você já não é mais uma velha criatura, agora você é uma nova criatura. E quero dizer para você, não existe mágica para esse negócio. Quero dizer para você que vai ficar pior. Cada vez mais que nós vamos passando, mais a tentação vai ficando pior. Sabe por quê? Porque essa é a forma que Deus faz para que o vaso de ouro, o vaso de barro com o ouro dentro, certo? Possa glorificar a Ele. Irmão, nós somos forjados no fogo do Espírito Santo. E não é aqueles emocionalismo, não. É o confronto da tentação. É a situação do pecado. Todo dia à porta. Todo dia ali à porta. O pecado querendo lhe derrubar e você dizendo não. Não para o pecado. Isso é santidade. Porque se isolar num castelo, né? Se isolar como os monges fazem é fácil. Eu quero ver o camarada ser santo, convivendo numa sociedade onde as pessoas respiram e falam carnalidade.